Nesse vídeo aqui eu vou exemplificar para vocês a técnica de roubo de biblioteca ou de library hijacking para a escalação de privilégio. Para isso eu deixei para vocês algumas perguntas didaticamente pensadas que assim que a gente conseguir responder, a escalação vai ficar muito simples da gente executar. Eu deixei também de uma forma bem simples, bem didática, para que vocês não só repliquem a técnica, mas como entendam tudo o que está acontecendo para que a gente consiga aquele ambiente ali específico para utilizar essa vulnerabilidade, para utilizar dessa falha que tem naquele sistema ali. Na metade do vídeo eu vou deixar para vocês um recado de um parceiro aqui do nosso canal, que no caso é a Square Cloud. Então, antes de finalizar a nossa técnica, eu vou trocar rapidamente a cena para vocês poderem ver o anúncio do nosso parceiro aqui do canal, a Square Cloud. Vamos lá então, pessoal. Bom, inicialmente, ao chegar aqui no nosso ambiente, a gente precisa responder as seguintes perguntas para conseguir executar a técnica de library hijacking. Então vamos lá. Inicialmente, a gente precisa saber quem sou eu. No caso, a gente pode utilizar o comando id para ver as nossas permissões e o comando whoami para verificar que nós somos o usuário Kraken. Então já vou colocar aqui que nós somos o usuário Kraken. O que eu posso executar? Basicamente, como esse é um ambiente direcionado para a gente explorar a vulnerabilidade de library hijacking, eu posso digitar aqui, ó, sudo -l, e a gente vai ver que a gente tem permissão de executar com o Python 3 o script base64 decode.py. Então eu vou copiar isso daqui. O que eu posso executar? Eu vou botar aqui com o Python 3. A gente pode executar o seguinte script. Beleza, vou deixar aqui também. A terceira pergunta que a gente precisa responder é quais as permissões e de quem é o arquivo. Posso dar um ls-la e a gente vai ver aqui, ó, o base64 decode.py. Ele é um arquivo que ele é do root e nós temos permissão de execução nele. Então vamos lá, a gente tem permissão de execução e o arquivo é do root. Então, qual que é a nossa intenção? É pegar uma carona na biblioteca que ele está importando e tentar se tornar o root, tendo em vista que a gente tem permissão de sudo para executar aquele arquivo ali. Então, vamos lá. O que ele está executando? Eu posso utilizar o binário cat e ler o script para descobrir o que ele está fazendo. Então, ele está fazendo o seguinte, ele está importando a biblioteca base64, ele recebe o texto do usuário, codifica o texto para a base64 e ele imprime na tela. Então, a gente pode chamar aqui o Python 3 e passar o base64.py. Digite o texto a ser codificado. Vou botar aqui Kraken e ele codificou o texto para a gente e trouxe aqui a resposta em base64. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai forjar uma biblioteca e quando o script for executado como superusuário, ele vai importar a biblioteca base64 que a gente vai forjar. Então, beleza. O que ele está executando? Eu vou colocar aqui que ele é um script para decodificar e a situação importante para a gente, que no caso é o import base64. Vamos lá. Onde que eu posso escrever? Uma pasta comum que um usuário normal consegue editar é a pasta... é o diretório temp. Então a gente pode vir aqui, ó, em cd temp. Então o que eu vou fazer? Já que eu tenho permissão de escrita nesse diretório, eu vou forjar a biblioteca base64. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um echo import os e eu vou jogar para dentro de um arquivo chamado base64.py. O que vai acontecer aqui? Quando o script for executado, ele vai procurar no Python path, que no caso é a variável de ambiente para execução de um Python, que a gente também vai forjar, tendo em vista que a gente tem permissão no setenv, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. E na hora que ele executar, ao invés de procurar dentro da pasta padrão do Python, ele vai procurar pelo arquivo base64.py no nosso diretório temp, que foi o que a gente acabou de ver que a gente tem permissão de escrita. Então, beleza. O nosso arquivo base64, até o momento, ele só está importando comandos do sistema. E agora a gente vai fazer o seguinte. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um os system e ele vai spawnar aqui dentro um bin bash. E a gente vai jogar ele para base64.py, que é o nosso arquivo. Então, se eu der um cat aqui no base64.py, a gente vai ver que ele está importando a biblioteca os e ele está executando o comando bin bash. Então, quando a gente executar o script, ele vai buscar a biblioteca e essa biblioteca está com o arquivo malicioso e quando ele for executar aquele script, ao invés de executar o script normal, ele vai spawnar para a gente uma shell com os privilégios de superusuário. Só antes de executar, só vou fazer o seguinte, eu vou sobrescrever aqui, ó, porque depois desse os system tem um ponto. Então, vou fazer o seguinte, eu vou dar um ls aqui, apagar esse base64.py. Vou editar de novo e já volto rapidinho aqui.
Então vamos lá, editei de novo aqui o nosso arquivo, apaguei o antigo, coloquei um novo, e a única diferença foi que eu coloquei um ponto aqui no S-System, senão ele não vai interpretar o comando da forma que ele tem que ser interpretado e não vai spawnar pra gente uma shell. Nesse caso aqui, ele vai porque o comando está certo. Eu utilizei também o binário cat aqui na biblioteca que a gente acabou de criar, e a gente pode ver que ele está importando a shell do jeito que a gente precisa. Com a nossa biblioteca criada, outra coisa que a gente precisa fazer também é dar permissão de execução para a nossa biblioteca, base64.py. Se eu der um ls-la, a gente vai ver que agora ele tem permissão de execução. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa executar o nosso script com o comando certo, alterando a variável de ambiente para ele, ao invés de procurar na biblioteca padrão do Python, procurar nesse script malicioso que a gente acabou de fazer aqui, essa biblioteca que a gente fez. Antes de executar, eu vou deixar rapidamente aqui um recado do parceiro do nosso canal e vou tomar uma água, já volto aí, fica ligado. Então pessoal, a Square Cloud que a gente já mencionou no vídeo da semana passada é o nosso mais novo parceiro. E o que ele pode oferecer para vocês? É só a gente vir aqui em serviço, vocês vão ver as 4 principais atividades que eles podem oferecer. Seja o armazenamento em nuvem, seja os pods que eles oferecem, o site, você também pode colocar o seu site hospedado na plataforma da Square Cloud, inclusive uma plataforma para análise do conteúdo que está acontecendo no seu site. Então não perca tempo. Quer adquirir algo? Procure o pessoal da Square Cloud, entre em contato com eles e acessem lá. Pô, isso daí, tá caro? Tá caro nada, pô. É só a gente clicar aqui em planos, você pode ver, tem a aba da Community, tem a aba Enterprise, aqui tem alguns preços, a gente pode ver que o da Community são esses aqui, e a gente pode ver o Enterprise, tem esses dois. Pô, o preço está muito bacana, mas melhora, é só a gente clicar aqui, ó, que os novos planos já foram lançados, saiba mais clicando aqui. Aqui você pode ver que existe uma atualização nos preços e nos benefícios que você ganha assim que você contrata um plano. Então, dê uma olhadinha em tudo, ficou com dúvida, entre em contato com o suporte e eles vão esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Vamos para o vídeo de hoje. Então vamos lá pessoal, para a gente executar o nosso script, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na pasta onde o nosso script está, e aqui em Kraken, se eu der um ls, ele está bem aqui. Eu vou dar um clear para ficar mais fácil, vou dar de novo um sudo -l e a gente vai ver todo o caminho do nosso binário aqui. Então vamos lá, nosso comando ele tem que começar com sudo, aqui eu vou passar o python path e ele é igual /temp, que no caso é o diretório onde a gente criou o nosso binário malicioso. Então vou colocar aqui no /temp. No decorrer disso, a gente tem que copiar exatamente o que está aqui à frente. Por quê? A gente só tem permissão de executar esse script aqui utilizando o Python 3, que no caso é o que está exatamente nesse path com o caminho absoluto. E passando também o caminho absoluto do nosso script, que no caso ele vai importar a nossa biblioteca com o arquivo malicioso. Se eu apertar o Enter aqui, a gente pode ver que spawnou para a gente uma shell de root. Então vamos lá pessoal, só fazendo uma recapitulação para vocês entenderem tudo o que aconteceu. A gente viu que nós somos usuário Kraken, a gente tem permissão de sudo para executar exatamente o script que está nesse caminho aqui, que no caso vocês podem ver. Nós temos também permissão de setar a variável de ambiente, que é exatamente onde ele vai buscar a biblioteca, que no caso o script ele vai estar importando, e como ele está importando a biblioteca base64, nós criamos a biblioteca base64 no diretório /temp. Então quando a gente altera aqui ó, a nossa variável de ambiente, ao invés de ele buscar na biblioteca normal do Python, ele vai buscar aqui em /temp, e quando chegar no /temp ele vai ver que o único script que existe lá é o base64.py, que é exatamente o script que a gente criou. Dentro daquela biblioteca ali, o que tem? Aquela biblioteca ela importa comandos do sistema e o comando que ela está importando, que ela vai executar assim que a biblioteca for importada, é uma shell. Então, a partir do momento que ela executa aquele comando ali, ela vai importar uma biblioteca e a biblioteca está spawnando para a gente uma shell. Por que ela volta para a gente uma shell como root? Porque esse arquivo aqui é um arquivo do root e nós estamos executando ele como sudo. Então, quando a gente passa o caminho completo, a gente passa aqui o sudo, Python path, ele vai buscar lá no diretório temp a nossa biblioteca maliciosa e ele vai executar o comando com o Python 3, o script base64.py. Então, a função que ele vai executar aqui para a gente é indiferente, porque a gente só precisa pegar uma carona na biblioteca que ele está importando. Então, se eu der um ID aqui, a gente vai ver que nós somos o usuário root dessa máquina e dessa forma a gente conseguiu escalar privilégio utilizando a técnica de Library Hijacking. Então pessoal, é isso daí, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem aqui e até a semana que vem. Um abraço e falou!